conversar agora sobre o tumor glioblastoma no sistema nervoso central específico denominado oligodendroglioma. De que trata? São gliomas difusamente infiltrativos, compostos de células neoplásicas e que se assemelham morfologicamente a oligodendrócitos, a célula da glia denominada oligodendrócitos. São classificados em dois grupos com prognósticos distintos. Grau 2 da OMS, ou de baixo grau, grau 3 da OMS ou anaplásicos, e grau 2 e 3 ou mistos. Quanto à epidemiologia, 5% de todas as neoplasias gliais são oligodendrogliomas. A maioria é de baixo grau, 65% a 80%, mais presentes na terceira e quarta décadas de vida. Quanto às manifestações clínicas dos oligodendrogliomas, surgem preferencialmente no córtex, mais especificamente na substância branca subcortical dos hemisférios cerebrais, e aí no lobo frontal. As crises epiléticas são comuns e estão presentes em 2/3 dos pacientes. Ademais, podem aparecer cefaleias e déficits focais. As características patológicas e moleculares desses tumores apresentam-se como células monomórficas, ou seja, com núcleos redondos e halos perinucleares, dando um aspecto de ovo frito em uma densa rede denominada tela de galinheiro, com capilares ramificados para nutrir essas células. Se forem anaplásicos, apresentam atividade mitótica significativa, o crescimento exacerbado da quantidade de células, por conta disso, uma proliferação microvascular para nutri-las. Quanto aos exames de imagem dos oligodendrogliomas, tem-se que são excepcionalmente quimiosensíveis, e quanto à ressonância, apresentam-se como hiperintensos, e neste caso, geram imagens ponderadas em T2-FLE com infiltrativos com bordas distintas. Dá para se perceber aqui, ó, vou tirar a setinha para você perceber melhor a presença deles. Eis que se trata de um oligodendroma de baixo grau, no caso grau 2 do MS. Essa ressonância magnética contrastada com a imagem ponderada em T1 e ponderada em T2, de um paciente com oligodendroglioma infiltrativo, em grande parte sem realce. Dá para perceber, olha só, não é circunscrito, né? E podem apresentar também calcificações. Nesse caso aqui, não dá muito para observar. Quanto ao tratamento, é um tratamento complexo e controvertido. Utiliza-se uma combinação de observação, de cirurgia, de RT e de quimioterapia. Isso com a finalidade de prolongar a sobrevida do paciente. E o prognóstico? Se sofrer recidiva, isso comum nos graus mais altos, há uma redução da expectativa de vida, lógico, né? E as características prognósticas mais frequentes estão relacionadas com a idade, com o estado funcional, déficits neurológicos, o tamanho do tumor original e a extensão da ressecção, com pioras quanto maiores esses graus. Os ependiomas, outra espécie diferenciada de gliomas. De que trata? São neoplasias gliais, de origem das células gliais ependimárias, as quais revestem a parede dos ventrículos ou revestem o canal vertebral. São tumores infratentoriais, presentes principalmente no quarto ventrículo. Logicamente, aí se aumentar essa pressão intracraniana é complexo, né? São classificados como grau 2 da OMS. Vamos a uma questãozinha para ver se a gente continua afiado. Questão 3. O canal central da medula é revestido por um tipo especial de célula da glia. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome dessas células. O canal central, opção correta. Astrócitos não é canal central. Oligodendrócitos também não. Micróglia, nem falei sobre ela. São os ependimócitos. Alternativa correta, portanto, dessa questão é o item D. Sabe por quê?
Porque os ependimócitos são células que apresentam como função principal o revestimento dos ventrículos encefálicos e do canal central da medula, como dissemos aqui há pouco. Portanto, questão 3, item correto, item D. Quanto à epidemiologia dos ependiomas, é uma epidemiologia incomum. 2 a 9% de todos os gliomas, ou seja, pouco, incomum, são ependiomas. Eles afetam principalmente crianças e adultos jovens. Quanto às manifestações clínicas, os ependiomas de fossa posterior apresentam obstrução ao fluxo do líquido sebo-espinhal. E o quadro, ou seja, o que aparece por conta dessa obstrução? Cefaleias, náuseas, vômito, ataxia, incoordenação e aumento do perímetro cefálico, logo, sendo comum então em crianças menores de 2 anos. E os ependiomas da medula espinhal apresentam desestesias sensitivas, é medula, mas também um déficit motor, que são nervos mistos, né? Dificuldade principalmente na marcha, na deambulação. Quanto aos exames de imagem dos ependiomas, a preciporressonância magnética mostra a presença de lesões circunscritas, fechadinhas, e com imagens hipotensas, principalmente em T1, e hiperintensas em T2. Há também um realce heterogêneo proeminente. Na citologia do líquido sebo-espinhal, é feito com a tentativa de descartar a presença de metástases. Faz-se também o exame de imagem de todo o neuroeixo, para, com o mesmo objetivo, descartar-se a presença de metástases. Quanto às características patológicas e moleculares desses tumores, deve-se lembrar que são células ependimárias que revestem os ventrículos. No caso do grau 2, há a presença de mitoses raras ou ausentes, são mais benignos. No caso do grau 3, a atividade mitótica é mais exacerbada e há uma proliferação microvascular e necrose. Microvascular justamente para nutrir essas células neoplásicas. Quanto ao tratamento, ele depende de alguns fatores, da histologia, grau 2, grau 3, da localização anatômica e da extensão da ressecção do tumor, ressecção parcial, completa, assim por diante. Um componente mais importante da terapia inicial é a ressecção máxima e segura. Então, percebeu, é começo, faz ela. E a quimioterapia pode estar presente como adjuvante, por exemplo, ou para tratar, depende do tumor, né? E aí você pode usar a quimio com cisplatina, com carboplatina ou o etoposídeo. E o prognóstico desses tumores? Se for realizada uma ressecção máxima segura logo no início, é um prognóstico importante e há uma melhora da sobrevida desses pacientes. Dos ependiomas, falaremos dos tumores glioneurais. Do que trata? É um grupo de neoplasias raras. É raro, de grau 1 do MS, portanto mais benigno, logicamente por esse mesmo motivo um crescimento lento, e composto por células gliais neoplásicas com células ganglionares maduras neoplásicas. A gente traz todos os subtipos para você, inclusive os mais raros. E os subtipos dos tumores glioneurais, esses mais raros, pode ser ganglioma e o tumor neuroepitelial desembrioblástico, o TENED. No primeiro caso, é um grupo de neoplasias raras, até porque faz parte de um grupo raro. Portanto, o ganglioglioma é raro, de grau 1 do MS, possui um crescimento lento, apresenta-se em qualquer parte do neuroeixo, mas a maioria nos lobos temporais. Quanto ao quadro, é evidente a presença de crises epilépticas, atinge uma ampla faixa etária, a ressonância magnética com massas bem circunscritas, podendo levar a imagens hipotensas, a imagens hipertensas, a imagens hipointensas, a imagens hiperintensas e a um realce homogêneo frequente. No caso da presença de componentes císticos, está-se diante do nódulo mural em realce. O tratamento inicial é a ressecção cirúrgica, podendo ser curativa. O prognóstico desses tumores é um prognóstico satisfatório. E os gangliocitomas, que é um subtipo,
Ele está presente apenas com células glionares neoplásicas. Fora o ganglioma, temos o tumor neuroepitelial desembrioblástico, o TNED. Está-se diante de lesões benignas de grau 1 na classificação do OMS. Há um crescimento lento com elementos gliais e de neurônios maduros. São tumores supratentoriais de base cortical. O quadro mais comum é de epilepsia de longa duração e resistente ao tratamento farmacológico. Se der remédio, a epilepsia não fica bem não cura não melhora não. Há uma predileção, neste caso, também pelos lobos temporais. Mais frequente em crianças e adultos jovens, a ressonância magnética com área de expansão cortical é utilizada, com imagem hipointensa, e aí em T1. Se for hiperintensa, é em T2. É bem ou pouco demarcado o tumor, há múltiplos nódulos ou pseudocistos, e a maioria exibe pouco ou nenhum realce. O tratamento, normalmente, a cirurgia. E pode haver crises refratárias, daí a cirurgia, que ele fica tendo, faz logo essa cirurgia, e a ressecção macroscópica total é curativa. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.